Se você está buscando conhecimentos esotéricos, autoconhecimento, inteligência emocional e caminhos a se seguir, esse vídeo é para você. Quando eu comecei, assim como você está começando, ou talvez já esteja aí nessa trajetória, eu lembro que eu encontrava muita informação, né? É fato de que a informação ela está muito disponível, mas ninguém te ensina um caminho. Eu saía assistindo diversos vídeos, diversas palestras, buscando vários autores, entrava e saía de escolas, e isso tudo fez com que o meu caminho se tornasse muito mais longo e muito mais confuso. E é justamente por isso que a maioria das pessoas acaba desistindo no meio do caminho. Então hoje eu quero te mostrar linhas de estudos possíveis para que você escolha qual delas seguir de acordo com o seu perfil. Antes de citar e falar sobre os autores, eu preciso que você entenda uma coisa. Todos esses autores estão falando da mesma coisa de maneira diferente. Todos eles estão se voltando para a realidade última. Alguns falam pela ciência, outros falam através da espiritualidade, outros pela filosofia, alguns pelo próprio corpo. E o erro está em misturar tudo isso de uma maneira desorganizada. Para quem tem um perfil mais racional, mais analítico, precisa de lógica e de uma explicação mais estruturada, te indico a começar, por exemplo, com o Bob Proctor. Ele fala de consciência, mas com uma linguagem totalmente racional. Participou do filme O Segredo, que foi um dos locais onde eu conheci ele. Possui diversos videoaulas aqui no YouTube e em seus canais oficiais, né, no seu site oficial. Com ele você vai aprender sobre mentalidade, paradigmas, repetição e condicionamento. Tudo isso muito baseado em ciência comportamental, com artigos, com teses, com estudos que ele comprova. Também te indicaria de cara o livro O Poder do Hábito. Ainda dentro dessa linha, dá para seguir o caminho da neurociência, entender um pouquinho e estudar junto com o Dr. Joe Dispenza, que vai te ensinar sobre o funcionamento do cérebro, sobre hábitos e como se regular, como autorregular suas emoções. Aqui você já começa a entender que a mudança ela é possível, mas que não se trata de mágica, de misticismo, mas sim de repetição, de hábitos e de constância em um estado emocional. Quem tem esse perfil, no início, costuma rejeitar a questão da espiritualidade. E tá tudo bem. Se você é mais filosófico e reflexivo, a gente pode começar pelo estoicismo. Esta é uma filosofia que precisa estar no seu radar. Ela vai te ensinar sobre autodomínio, sobre virtude, consciência das emoções e, acima de tudo, paciência. A base do estoicismo é um ensinamento muito importante, o de que você não controla o seu externo, mas você controla a sua resposta interna. Algo que o Hélio Couto fala lá na frente, mas isso está para um próximo perfil. Você também pode se permitir autores como Carl Jung, que vai trazer aí à tona sobre a simbologia, sobre os arquétipos, sobre o inconsciente e as sombras. Aqui você começa de fato a desbloquear e entender quais são os seus padrões internos. E esse é o caminho que costuma organizar a sua mente, sabe? Preparar o território para que você possa se aprofundar em qualquer outro perfil, por exemplo. Você pode pular de um perfil para o outro. Às vezes você começou ali numa base filosófica e você entendeu que pode ir para um caminho de espiritualidade, ou que agora você está buscando algo que trabalhe mais com a ciência e com a neurociência. Mas se você é sensível ao corpo e à experiência, é o tipo de pessoa que precisa sentir, vivenciar para começar a entender o processo, pode buscar entender mais sobre meditações e estados meditativos. Tem muita gente que acredita que meditação é uma coisa só. É você sentar que nem um monge de pernas cruzadas e fazer mas não é. Existem diversas formas de meditar. Tem pessoas que, por exemplo, não conseguem fazer esse tipo de meditação convencional, que é ali ficar quietinha, de olho fechado, mentalizar alguma coisa, controlar apenas a respiração, sabe? Voltar para o momento presente. Para essas pessoas, outros tipos de meditações podem ser muito mais interessantes. Quem sabe brincar com seu animalzinho de estimação, se dá ali 1 hora de tempo sem pensar no externo, sem celular, sem barulhos externos, sem focar no outro, se voltando para si, para o que você está fazendo, né? Brincar com o seu animal, fazer um pouco de crochê, trabalhar virtudes que são meditativas, entender um pouco mais sobre as meditações e o porquê que a meditação ela pode te trazer de volta para si é muito importante.
Meditação não é só porque você é good vibe, porque você é uma pessoa extremamente positiva. A meditação ela é sobre silenciar todo o barulho externo e se voltar para dentro, olhar para você mesmo. Vão sim surgir vários pensamentos aleatórios. A mente, ela fica tentando te auto-sabotar, trazendo as brigas, os problemas, as dívidas, a confusão. Mas estar em um estado meditativo é você não reagir, é você apenas observar. Você, sabe aquele sonho que você está de fora da situação? Você vê a cena, mas no sonho você está apenas como observador. Você está ali só assistindo tudo que está acontecendo. Isso é estar de fato em um estado meditativo. Você não reage de maneira emocional aos pensamentos. Eles surgem, eles vão. Você deixa que as coisas aconteçam enquanto você só respira e se mantém total no momento presente. E aqui você pode trabalhar também com fitoterapia, que é justamente a terapia com auxílio de plantas, de ervas essenciais e até de alimentos. Ou aromaterapia, que vai trabalhar ali, né, os cheiros, né, junto com as ervas, junto com os óleos essenciais, mas que envolve muito mais o sentir. Dentro desse campo de estudo, você pode aprender sobre as pedras cristalizadas, sobre os seus efeitos. É uma linha de estudo bem fácil e interessante para quem gosta de entender sobre o corpo, sobre as reações do corpo a partir desses estímulos, né? Sobre o comportamento do nosso corpo, sobre as reações. Indico aqui o livro O Corpo Fala. É um livro muito bom que fala de expressões corporais, que trata de ângulos diversos, para que você entenda melhor a sua própria postura e consiga fazer uma leitura corporal do outro. É claro que você não vai ler o livro e automaticamente sair fazendo leitura de todo mundo ao léu, porque existem muitas coisas que envolvem a forma como uma pessoa se posiciona. Mas o livro ele vai te dar sim aqueles insights, ele vai te dar aquela pulga para que você comece a entender como você se comporta, quais são os seus gestos voluntários e involuntários e começar a observar ao seu redor melhor. Aqui você de fato começa a entender sobre o corpo e compreende que ele também é consciência. O que você come, sente, cheira, tudo isso molda a sua realidade e experiência. Uma outra atividade dentro dessa mesma linha, por exemplo, é o yoga. Vai te ajudar bastante nessa conexão com o seu próprio corpo, com o seu sentimento, com as suas emoções e com as expressões que o seu corpo tem diante dessa realidade. Para quem busca algo mais iniciático e mais profundo, já adianto que aqui é um solo onde você deve pisar com consciência e dedicação. Exige muito cuidado e maturidade. Te aconselho, por exemplo, escolas iniciáticas. Assim como eu comentei em um outro vídeo, eu fiz parte de uma escola iniciática que foi a Escola Noesis. Ela tem como fundadora a Mabel Cristina. Se você pesquisar sobre a Mabel, você vai achar aqui o canal dela no YouTube. Ela tem vários vídeos aqui, tem um site oficial. E dentro da escola iniciática eu pude aprender tanto com a Mabel quanto com outros 3 professores sobre diversos assuntos, como sobre o tarô, sobre paradigmas, sobre sombras, sobre consciência e até sobre estudos de fitoterapia, por exemplo. É um caminho muito interessante para se aprofundar em consciência, linguagem do inconsciente e muito mais. O interessante também de participar de uma escola iniciática é que você passa a perceber que você não está sozinho, porque como eu falei em um outro vídeo, né, esse caminho, essa trajetória de estudos, por muitas vezes ela é solitária, você quer conversar e você não tem ali com quem você possa desabafar, né? Talvez você seja a primeira pessoa dentre os seus amigos ou na sua família que decidiu estudar e aprender sobre esses conhecimentos esotéricos, então você fica se sentindo um pouco perdido diante da vida. Numa escola iniciática, normalmente tem ali, né, os momentos de debate, tem os grupos de estudo, então você tem com quem compartilhar, você percebe que existem várias outras pessoas que compartilham daquele mesmo pensamento ou desse mesmo entusiasmo de aprender sobre essas áreas. Existem diversas escolas, como eu falei para vocês, só que eu estou indicando justamente os autores que eu conheço, a escola que eu participei e os livros que eu li.
não significa que esses sejam os únicos e os caminhos corretos, tá? Vocês podem, de fato, buscar outros caminhos e se identificar com outras vertentes e tá tudo bem. Mas dentro de uma escola iniciática, você vai se deparar com conteúdos que exigem sua disciplina e dedicação. Até porque se trata de uma escola, então tem exercícios que você vai fazer, tem ali aquele momento para você realmente escrever o que você aprendeu, vai participar de algumas aulas, vão ter debates, você precisa se dedicar e se jogar. Normalmente as escolas elas são pagas, então também já é para quem está ali no nível de disposição, né? Porque você vai precisar pagar para você realmente estudar esse conteúdo. Não serve para aquelas pessoas que eu vou assistir aqui um vídeo ou outro quando eu não estiver fazendo nada, porque o conteúdo é interessante, mas não é do meu total interesse. Eu, particularmente, como eu falei, aprendi na escola iniciática mais sobre o tarô, né? Eu fiz toda uma trajetória de curso de tarô na escola iniciática. Atualmente eu utilizo o tarô mitológico e eu uso ele não para fazer leitura para outras pessoas, mas para fazer leitura para mim mesma, né? Eu uso ele como uma ferramenta de autoconhecimento, de autoanálise. O tarô, ele traz à tona, às vezes, situações e coisas que eu mesma não quero enxergar, que eu guardei lá no fundo, na sombra, e ele traz à tona para que eu realmente veja, para que eu lide com aquilo ali de forma mais clara, mais madura. Agora chegamos para quem está com sangue no olho, para aquele perfil que ele quer saber de tudo e que ele está com uma garra total. A gente vai entrar no caminho de fato da física quântica. Eu diria, a mecânica quântica como você nunca viu. E aqui eu te indico o professor Hélio Couto. O Hélio Couto vem por último, não porque ele é realmente o último caminho, o último passo, mas por conta da sua complexibilidade. O Hélio Couto, ele não é aquele bom velhinho que vai falar com você de uma maneira delicada, pegando na sua mão, que nem o Bob Proctor que eu falei lá no início. Não porque ele seja arrogante necessariamente, mas porque ele é direto. Ele fala através de outras forças, né? Como ele mesmo diz, que ele canaliza outras forças e ele não tem interesse nenhum em amaciar o seu ego. Então ele vai tocar na sua sombra, vai tocar na sua ferida, vai falar sobre coisas que podem sim te incomodar de início, mas o interessante é que ele vai abordar tudo com muita profundidade e é válido para qualquer linha de estudo que você esteja seguindo, né? Porque ele vai abordar literalmente todos esses assuntos. Todos. Não tem um assunto que o Hélio Couto ele não toque. Ele integra física quântica, consciência, emoção e realidade útil. Explica de maneira detalhada sobre o colapso da função de ondas e como, a partir disso, manifestamos a nossa realidade, mostrando que a consciência participa de maneira ativa desse processo de escolha. Quem é completamente descrente dessa história da lei da atração ou de outras filosofias, é uma vertente que vai puxar bastante a sua orelha, que vai fazer você realmente entender que não se trata de mero acaso, de mero falar e atrair. É uma ciência, é uma receita de bolo, como ele mesmo diz. Se você fizer a receita direitinho, o resultado tende a ser um bolo fofinho, né? Um bolo gostoso, um bolo que realmente vai estar dentro ali dos seus padrões. Então, o Hélio Couto ele vai te dar a receita de bolo. Já aviso também que não tente estudar o Hélio Couto pelo YouTube. Não saia assistindo vários vídeos sobre ele, porque você vai ficar extremamente confusa. Eu fiz isso e foi extremamente complicado. Eu passei, uns 2 meses estudando várias coisas sobre o Hélio Couto aleatoriamente, até que eu finalmente esbarrei com um vídeo dele, em que ele falava que era para acompanhar o caminho das palestras através do seu site. Indo até o seu site, eu encontrei o caminho das palestras. Então, ele tem todo um caminho a ser seguido. Caramba, foram mais ou menos 60 vídeos que eu assisti, 60 aulas. Essas aulas, elas têm em torno de 2 a 3 horas de relógio. Então, é um caminho bem longo, bem profundo, mas também que ele vai te explicar detalhadamente sobre tudo. O Hélio Couto também possui o livro, né, Mentes Informadas, e através dele, né, tem um diferencial que é a ressonância harmônica, que é a ferramenta que o próprio Hélio desenvolveu para te enviar ondas eletromagnéticas com potencial de transformar, de alterar a sua realidade, de acordo com a sua própria recepção dessas ondas, né? Então você tem que trabalhar antes muito bem as suas crenças. No fim, todos esses caminhos falam exatamente sobre a mesma coisa: entender o outro, entender a si mesmo e como essa realidade se comporta, né? Como é essa nossa experiência nessa Matrix.
A diferença mora apenas na linguagem. E é claro que você não precisa estudar tudo isso, você precisa apenas escolher uma única linha e seguir ela com profundidade. Lembrando que consciência sem prática é apenas teoria, e prática sem consciência vira mera repetição cega. Se esse vídeo te ajudou, comenta aqui qual caminho você vem seguindo, se você já está aí nessa trajetória, qual caminho você irá seguir. Qual desses autores você indica? Qual autor você vem estudando? Por onde você pretende começar? E se vocês realmente gostarem, quiserem, nos próximos vídeos eu posso trazer como foi a minha experiência com cada uma dessas linhas de ensino, com cada uma dessas vertentes, porque sim, eu segui todas elas. E é por isso que o meu caminho acabou sendo um pouco mais demorado, um pouco mais lento. Eu acabei parando no meio do processo várias vezes, parava, voltava. E aí eu começava a estudar de novo, depois eu dava uma pausa, porque eu não tinha uma trajetória a ser seguida, sabe? Eu não tinha um manual, um beabá. Começa por aqui, segue aqui e termina aqui. Isso teria facilitado demais a minha vida anos atrás. Mas eu espero que você tenha gostado, que você me acompanhe, que você fique por aqui e até a próxima.